Aqui, essa imagem aí é da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Bahia, né? É apenas para que a gente entenda que tudo está interligado. A produção do conhecimento, com a transformação desse conhecimento em soluções e a inovação, que é a transformação de solução com ganho na sociedade. Certo? Porém, tem vamos dizer, esse gargalo entre você produzir esse conhecimento e transformar em solução. Para transformar em solução, tem que identificar o problema. Isso aí vocês já viram em metodologia e tal. Mas não é vocês, eu vou dizer que inventarem um problema. Né? A ciência, ela trabalha, vamos dizer, tem uma relação atávica, né? Uma relação atávica com a sociedade. Por isso que existe essa ligação aqui, viu? Se vocês pensarem aí na internet, tem um prêmio Nobel, ou prêmio Nobel, né? E tem um prêmio Ig Nobel. Vocês procurarem aí o prêmio Ig Nobel, são aquelas soluções que gastou-se tempo, suor, né? Disposição, né? Suor, disposição, porque não, a produção desse conhecimento não inseraria dentro de uma solução, transformando para uma solução que tivesse ganho para a sociedade. Então, a primeira coisa, quando falamos agroecologia e desenvolvimento territorial, né, esse termo desenvolvimento, eu creio que não existe, né, é uma opinião minha, que não existe, principalmente desenvolvimento sustentável, não existe. Existe o quê? Sociedades sustentáveis, né? Mas desenvolvimento sustentável está fora de cogitação, pelo menos dentro da minha lógica, né? E essa imbricação da produção do conhecimento com a sociedade é que vai gerar realmente as soluções. Eu citarei um exemplo aqui, lógico que eu não vou citar o nome, né? De um trabalho de um estudante de TCC, né? Aqui temos, na graduação, o formato é o seguinte, tem um professor de TCC, que ele recebe todos os trabalhos, né? Faz a correção para dizer, olha, hipótese não é hipótese, justificativa não é justificativa, identificação do problema não é identificação do problema. Só que cada estudante tem o seu orientador. E esse menino veio trazendo uma solução de fazer mudas de melancia, para ajudar os produtores. Ele queria identificar qual era a melhor, vamos dizer, a melhor modalidade de fazer muda de melancia. Aí ele veio com o projeto, eu li o projeto e comecei a fazer alguns questionamentos, algumas perguntas para ele. Ele, no projeto, estava dizendo, olha, tem que, um dos tratamentos é plantar a melancia diretamente no solo. Outra, nos tubetes, né? Aqueles tubetezinhos, né? E outros tubetes mais longos, né? E outro no saco plástico. Aí vocês sabem aquela história dizem que é lenda, né? Em que o técnico da seleção brasileira começa a fazer as estratégias, né, junto com os jogadores, né? Olha, você corre aqui pela direita, outro corre ali pela esquerda, aí o jogador era contra a Rússia, viu? O jogador russo vai ter que acompanhar e você, ó, segue aqui, cruza e já tem um esperando ali. Agora esse puxa o outro zagueiro russo e fica o outro livre, você cruza e faz o gol, pronto. E Garrincha perguntou, vem cá, vocês já combinaram isso com os russos? Os russos sabem disso, né? Baseado, vamos fazer essa analogia. Eu fiz uma pergunta para ele: vem cá, os produtores estão sabendo disso?
eu me considero um agrônomo de asfalto, viu? Porém, eu tenho um certo conhecimento da coisa, né? Aí ele disse, não, é porque eu acho. Eu disse, não, peraí, eles não estão sabendo? Não. Eu nunca vi falar sobre muda de melancia, né? Talvez até tenha, mas eu nunca vi. E na região não tem, como é que se diz, aqui na região de Barreiras não tem, tem plantio de melancia, mas não tem, vamos dizer, viveiros para produção de mudas de melancia. E muito mais, né? Ele pega ali, faz transplantio de muda de melancia. E, fim da história, ele desistiu do projeto, né? E pegou um antigo que ele tinha e tocou o barco, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. Qualquer ideia que vocês tenham para produzir esse conhecimento seja transformado em soluções, e essa solução seja ganho para a sociedade, aí sim, ciência, tecnologia e inovação transformou a sociedade. Caso não, então pensemos, né, que a gente precisa ter um diálogo maior com a sociedade. Aqui no nosso, na nossa aula teremos esse caminho, né? Teorização da climatologia seca e modelagem, trabalhar com dados climáticos e entender os cenários. Pode terminar nessa aula, pode terminar em aula posterior, certo? Bom, como eu falei, não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar de falar sobre a agrometeorologia, né? Vocês estão vislumbrando esse gráfico é simbólico demais para mim. Aqui no eixo do X, não, desculpe, do Y, temos, né, a produção, o aumento de produção. E no eixo do X, né, é, estão dois elementos, né, antes e depois. Esse antes tinha produção que se limitava no efeito da atmosfera, né? Digamos, se chover bem, né, tem a produção máxima limitada por esse efeito da atmosfera. Se chover pouco, regular, aí tem um mínimo de produção. Né? Se não chover, não produz, né? É zero aqui. Só que depois do advento, né, da tecnologia, com conhecimento da atmosfera, conhecimento basicamente de todos os fatores abióticos, eu posso até levar em conta os fatores abióticos ligados ao solo, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, vocês podem fazer, se não for agrônomo, contrate um consultor. Esse consultor pode fazer uma recomendação supimpa de adubação de acordo com os níveis de nutrientes do solo, tal, tal, tal. Se não tiver umidade, se não tiver água, não tiver, então pode esquecer, entendeu? Para mim, primordialmente, a atmosfera e os elementos ou as variáveis meteorológicas que determinam a produção. Antes determinava com certa limitação. Hoje, com o incremento da tecnologia, olha aqui, ó, aqui tem até uma ruptura, né? Mas, e cada dia nós buscamos mais conhecimento para poder, né, aumentar a produção. Entenderam? Então, se entenderam, vamos passar aqui para o próximo. Né? Aqui é uma, vamos dizer, só a título de informação, do que os aspectos ambientais influenciam na produção, certo? Nesse caso aqui é apenas de grão, né? O sinistro de grão. Eu vi esse material no congresso, acho que em 2018, né?
E eu perguntei se eles poderiam mandar algo mais atualizado, que é 2016. Já estava em 2018, partindo para 2029. Aí ele mandou o rapaz que mandou, com salvo engano, 2017, mas eu não encontrei. Aí resgatei esse aqui, certo? Mas dá para ter uma ideia, né, da importância, certo, dos elementos para a produção. Certo? Então, de 2016 a 2006 a 2016, aqui tem os percentuais dos sinistros em termos de seca e de chuva excessiva. Certo? 61% para seca, 21,89% para chuva excessiva. Temos um total de 83% de sinistro, porque isso aí é uma seguradora, né? Que dominava, né, o excesso ou falta de chuva. Geada, granizo, vento forte, mais ou seca ou chuva. E para as mudanças climáticas, o que eu acho interessante é o seguinte: a chuva é um dos poucos elementos que tem uma acurácia, como é que se diz, para você prever esses cenários. Se você pegar a temperatura, por exemplo, e for modelar, ela se modela como uma senoide, né? A gente já sabe a variação dela. Agora, a chuva não, chuva. Eu estou há 26 anos aqui em Barreiras e praticamente mais de 70% do início da estação chuvosa nunca foi determinada assim com precisão. Certo? Dito isso, eu gostaria que vocês colocassem na cabeça que muita coisa mudou ao longo de muito tempo. Esse material aqui eu peguei de um orientador, vai até o ano 2000, mas a gente pode até... Olha, a população aumentou, o uso de água, olha aqui, ó, em função da população aumentou. McDonald's, se a gente botar os BKs, né, Burger King, por aí, olha o quanto aumentou. Veículo, misericórdia. Então, muita coisa mudando, muitas mudanças, né? Teria que ter um entrelaçamento dessas mudanças, teria que ter um equilíbrio para que, assim, a questão da ruptura de hábitos, né, de ambientes, não fosse tão forte, né? A, aqui a população geral e a população urbana também, viu? Certo? Consumo de fertilizantes e por aí vai, né? Agora a gente observa, isso aqui é Irmão na Lua, o observatório é uma ilha lá do lado do Havaí, uma ilha isolada para não ter interferência, né, de atividade industrial, agrícola, urbana, em que tenham emissões de CO2 e que possam influenciar, né? Porque a poluição ela não tem fronteira, todo mundo sabe disso. Aí está esse observatório, isolado, tal. De qualquer forma, olha aqui, entre 2000 e 2010 tem uma reta crescente. A frota, aqui em Barreiras mesmo, acho que tem, eu estou tirando por baixo, viu? Entra uns 30 carros por mês dentro das ruas de Barreiras. Assim. Isso por baixo, por baixo, por baixo. E aqui é a projeção, né? Os cenários, quando vocês forem observar, né? Ele, a maioria dele tem referência a 2100, né? E a FAO diz que a população vai aumentar, né? E a produção mundial de alimentos, ela vai ter que ter uma projeção
monstruosa para poder termos a segurança alimentar. Agora, o que vocês acham, assim, a cidade, o que é que a cidade produz? O que é que vocês entendem, o que é que a cidade produz? Pode me falar? Quando você fala cidade, cidade do ponto de vista Urbano. urbano. A cidade é mais para resolução de serviço, né? Produzir mesmo, acho que produz mais a poluição mesmo. Barulho sonora. Violência, poluição, entendeu? Agora, e dependência. Essa, né? Dependência, por Produz quê? dependência, né? Dependência porque em algum momento, vocês mesmos, em algum momento da história de vocês, vocês estamos aqui vivos porque, de alguma forma, comemos de manhã, à tarde e à noite. Alguns nutricionistas dizem que tem que comer cinco vezes, né? Mas deixa isso para lá. Mas vamos lá. De manhã, à tarde e à noite. E para estarmos aqui, né? Para a cidade viver, o campo tem que dar resposta. Entendeu? E está havendo uma inversão. Uma inversão. A população do campo está se tornando urbana. E há uma invasão do campo, né? Uma invasão do campo no sentido de termos não somente vamos dizer, não somente a questão urbana mesmo, né? Se alastrar, mas também a má qualidade de produção. Se vocês forem observar, vou botar aqui, projeção do consumo mundial de carne bovina, né? Até agora, é um absurdo, né? E a gente já viu naquela parte de ecologia que quando os níveis tróficos vão subindo, vai diminuindo o nível de energia, né? Quando a gente ainda estudava ecologia, dizia que 1 km², se você fosse plantar arroz, daria para alimentar 13 pessoas. 11 ou 13, eu não me lembro bem. Nesse mesmo quilômetro quadrado, se você fosse plantar capim para alimentar gado, só dava para alimentar uma pessoa ao longo do ano. Então, o nível trófico, quando ele vai se separando da base, vai perdendo energia. Isso daí vocês sabem muito bem. E olha essa projeção em termos de toneladas, né, da carne bovina, e olha aqui a evolução das pastagens no estado da Amazônia. E a gente, né, está observando, né, é que, notadamente, ninguém está querendo saber do que está acontecendo lá, se vai influenciar aqui. Certo? Eu vivo numa região, essencialmente agrícola, e do ponto de vista de produção, é produtividade em larga escala. Você falar em fazenda de 500 hectares, aqui é uma chácara, né? Fazenda que tem 5 mil, 10 mil. Tem uma fazenda aqui para o lado, mais para o lado do lado, tem 300 mil hectares. Né? Então, altamente dependente da chuva. Entendeu? Apesar de termos um aquífero aqui que deixa mais de 80% dos rios, né, em alta, né, que inclusive aqui dizem que alimenta 35% do Rio São Francisco, a gente observa o seguinte, que, mas por conta do idealismo, tal, eles entendem, olha, a gente desmata aqui porque não pode desmatar na Amazônia. Não pode por conta dos rios voadores, não pode porque se aumentar o desmatamento lá, a gente perde de 10 a 15% da chuva aqui na região, porque os rios voadores vêm, né, e promovem, né, quando vem esse corredor de umidade da Amazônia, junto com o do Atlântico, formam as ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, para subir. Mas olha o que está acontecendo. Porém, o que, assim,
que se propala aí, né, em termos de defesa, é que aqui tem os demais produtos e aqui tem o agronegócio que sempre está em alta. Aí, se quebrar o agronegócio, quebra o Brasil? Não sei. É apenas para se, vamos dizer, se reportar em termos de defesa. Aqui a gente tem a produção, sempre subindo, né? Essa quedazinha aqui eu vou mostrar no outro slide do Elinho, né? Que é 2015 para 2016 aqui. E a tecnologia trouxe, né, esse aqui, mas tem uma leve, né, subida, né? A tecnologia trouxe esse alento. Mas a população está aumentando, a população está querendo comer. A população é urbana. Mesmo com as hortas escolares, hortas urbanas, nunca vai chegar a poder equilibrar, né, em termos de segurança alimentar. Aí a gente se volta para outras questões, que é de macro escala. Aí eu chamo a atenção de vocês para isso, né? Para que a gente entenda, monitore e também estabeleça as medidas mitigatórias, mas isso aí, vamos dizer, juntamente com políticas públicas, para que não se, que esse ponto é igual a um conglomerado de fazendas que querem fazer as curvas de nível. Se só essa fizer, essa aqui não fizer, então perde, né? Perde a linha, né, da conservação. Então, aqui eu apresento a vocês, né, um monitoramento do Elinho. O Elinho é o vermelhozinho, o Laninha azul, né, e o preto é o neutro. Em linhas gerais, não é, vamos dizer, não é objetivo, mas tem que se ter um entendimento. O Elinho é um fenômeno de macro escala que, notadamente, e de forma assim, bem simplória, né, traz seca do Nordeste e, por conseguinte, boa parte do Nordeste, incluindo o oeste da Bahia, e seca no Sul. Quando a gente fala de seca, aí a gente tem que ter... Isso o professor Boleira vai explicar direitinho para vocês. Eu vou dar uma passada aqui. A gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Aqui eu estou apresentando até uma experiência que nós temos aqui. Normalmente o El Niño, ele tem o seu ponto alto, né, por isso chama de El Niño, né, no trimestre novembro, dezembro e janeiro, certo? É o seu ápice, ok? E aqui a gente vê que está em 1982. Na realidade, aqui na nossa região, esse boom de produção, principalmente de grãos, né, se deu na década de 80, mas não foi exatamente em 1982, foi um pouquinho aqui mais para frente, ok? Então, veio aqui, digamos, começou em 85, aí 85, 86, 87, 88, 9, 10, aí 90, 91, 90, chegou aqui em 97. Aí deu uma seca que ninguém compreendia. Chamaram até o presidente do Instituto Nacional de Meteorologia para vir dar uma palestra. E ele explicou o que é El Niño. Hoje, qualquer produtor sabe o que é El Niño. E a partir vamos dizer, desse conhecimento, eu vou botar até esse outro slide aqui que está melhor, eles puderam se preparar
para esse último El Niño, 2015. Vocês viram aquela baixa que teve ali naquele gráfico, né, de produção? Acho que sim, né? Vou voltar aqui. Vendo aqui? É esse aqui. 2015 para 2016. O bendito efeito El Niño, né? Que também promoveu seca, né? E alguns pontos no sul, alagamentos. Aí eu já me reporto aquele sinistro lá em cima, excesso de chuva ou seca. Ok? Vocês estão entendendo a sequência lógica que eu quero trazer para vocês da agrometeorologia? Tem que ter um retorno de vocês, senão eu penso que eu estou aqui falando sozinho. Não, estamos entendendo, professor. Bom, eu estou entendendo. Ok. Mas de vez em quando, observe bem, né? Vocês já ouviram falar sobre Tom Zé? Em algum momento, vocês são bem mais novos do que Sim, sim. Aí ele dizia, estou te complicando para te explicar. Eu não vou cantar aqui, porque se eu cantar, fatalmente, algum de vocês vai querer me empresariar e eu não quero. Quero continuar sendo professor. Mas o Tom Zé, ele tinha esse negócio que eu acho interessante, né? Estou te complicando para te explicar. Porque quando eu era bem novinho, vírgula, né? Eu tinha um medo, assim, eu pergunto, vocês estão entendendo? Se alguém dissesse, não estou entendendo, eu explicava, não estou entendendo, aí na terceira explicação, aí eu já não, eu ficava desesperado. No entanto, eu tinha essa célebre frase, não saiam com dúvidas. Hoje eu digo, saiam com dúvida, porque a dúvida suscita a procura, a dúvida suscita a pesquisa, né? Tá certo? Mas até agora vocês entenderam a linha dorsal, né? Então, aqui é apenas um quadro, né? Falando sobre o El Niño, né? Que uma vez que ele seja acima de 1,5, ele é caracterizado como El Niño forte, né? E ali estava um absurdo, acima de 2, né? Essa parte do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas foi criado em 1988 e tal. Vocês, na parte assíncrona, eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo que até vai nortear o, o trabalho de vocês, né? Naqueles idos anos, eles determinavam o cenário, né? Por essa terminologia A1, A2, B1, B2, né? Certo? E tinha o sub, né? Que era o uso intensivo de combustíveis fósseis, né? Era A1, F1, né? Fontes de energia não fósseis, né? A1T, A1, e um balanço entre todas as fontes, A1B. Aí tinha um A2, tudo isso aí deu um impacto naquele momento, né? E assim, foi um impacto, mas não foi um impacto consciente, foi mais um impacto de dizer, vai acontecer isso mesmo, né? Aí jogaram, né, esses mesmos cenários e disseram, olha, o negócio é o seguinte, vai ter um aquecimento, né? Aí criaram, né, os cenários pessimistas, os cenários mais otimistas, né? Que seria esse B aqui, né? Que é o mais otimista, né? Aí o A1 e B era o mais, como é que se diz? Pessimista, mas com... Opa, voltando aqui, né? Era um balanço, né? A 1B, né? Era um balanço de todas as fontes, tal, né? E o A2 era
o ponto de discórdia, né? Aqui temos ali em função do aquecimento, aqui em função do CO2 na atmosfera, que eu até vou mostrar na modelagem, né? Quando a gente abrir aqui o Aquacrop, né? Que é um modelador, né? É um software modelador da FAO, que a concentração de CO2 você escolhe, né, para você fazer a modelagem. Esse amarelinho aqui era a estabilização do século XX. Aí esse aqui, e os demais seriam o cenário. Como sempre, o cenário B é mais, né, mais otimista, esse aqui é mais ou menos, e o A1 você estaria com uma concentração acima de 800 partes por milhão. Certo? E todos referindo-se ao ano 100. Eu acho que vocês já leram, como é que se diz nesse sentido, né? E também o relatório, em 2013, falava sobre a acidificação dos oceanos. É interessante a gente entender que, principalmente, a circulação geral da atmosfera tem a ver com essa diferença, né? Água-terra, né? Isso aí vocês aprenderam. E nada mais, nada menos, temos que olhar para os oceanos, principalmente quando a gente citou El Niño, né? Onde começa esse fenômeno de macro escala? Começa no Pacífico Oriental, aqui perto da costa da América do Sul, entendeu? É um fenômeno oceânico, bota lá as boias para medir a temperatura, e isso daí afeta o lado de cá, né, que atravessa a América do Sul, e afeta a Austrália, afeta os estados, a Flórida. A gente vai mostrar aqui também, né? Você diz, oh, eu vou mostrar, mas a gente chega lá, viu? O consórcio, que a gente chama de Agroclimate, lá do sul da Flórida, leva em conta o El Niño, né? E essa questão de estudarmos a acidificação dos oceanos é importantíssimo. Então, os nossos cenários levam em conta CO2, o aumento da temperatura e a alteração das chuvas. Eu vou colocar aqui, bem, não vou dizer pueril, infantil, mas é a mudança do uso de solo, né? Às vezes, diz, olha, esquentou, tal, são as mudanças climáticas. A gente tem que ter uma diferença, o que é mudança climática, o que é variabilidade climática, em função até do ambiente, né? Aqui, a gente faz um recorte, né, de um ambiente aqui, em que tem um lago, tem árvores, né? Chuva, aqui vamos falar com uma microbacia, né? Aí temos a evaporação junto com a transpiração, né? Aí vocês sabem que evapotranspira, atinge o nível de condensação por elevação, forma nuvem, se precipita e vai tendo esse ciclo hidrológico. Então vamos lá. Porém, se vocês forem observar, quando começa outros tipos de, vamos dizer, eu vou colocar aqui, né? Foi retirada aquelas árvores aqui, né? E a gente sabe que a água que escorre aqui, infiltra no solo, faz, né, o reabastecimento do aquífero e, assim, dentro da normalidade, o homem vai lá pegar água, né, captação dessa água subterrânea. Né? Dizem os pecuaristas que é mais fácil, segundo ele, né, você ter um rebanho do que você plantar. Por quê?
Se você conseguir fazer as suas vacinações, eu não sei se alguns de vocês aqui são produtores, né? Fazer a vacinação assim, regular, não extrapolar etapas, tal. Cada dia que passa, você vai ficando mais rico, né? Mais rico porque os animais vão engordando, né? Isso não acontece com quem trabalha exclusivamente com a agricultura. Porque depois que colhe, ainda vai ver o mercado, né? Vai ver o mercado se está legal, se o investimento que foi feito vai dar uma margem de lucro maior, e por aí vai. Porém, né, quando não há reposição, olha aqui o que acontece nesse lago aqui. Ele vai secando, né? E naturalmente o balanço hídrico ele vai continuar, mas vai continuar em menor escala, né? Entendeu? O gado vai consumir mais água aqui, né? Vai filtrar menos água porque vem menos chuva. Se você entra numa atividade pecuária, essa atividade ela é bem expansiva, lucrativa, e você vai aumentando. Isso vai aumentando, vai diminuindo, né, a quantidade, né, de águas superficiais, diminuindo a chuva, a formação de novo ciclo aqui, né? Vai diminuindo também a recarga do aquífero. E o que é que acontece? Disse, olha, então eu vou mudar a estrutura aqui porque não tem nem mais água aqui para o gado, né? Mas aí é tarde, né? Aí o que é que faz? Bota outros pontos de coleta de água. E não tem mais água aqui, não. Planta-se mais, vai evapora e vai terminar em absoluto deserto. Então, eu chego aqui dizendo para vocês que a Terra ela é revolutiva. O que significa? Se vocês têm que entender que tem elementos bióticos e abióticos na Terra. Aí eu gostaria que vocês até anotassem aí o mundo das margaridas, né, para vocês lerem. O mundo das margaridas. Mas voltando aqui, a Terra é revolutiva. Se você fechar uma casa, né, e daqui a 100 anos voltar para essa casa, ela vai ter umas rachaduras, tal, mas ela sobreviveu. Porque ela é revolutiva, né? A própria Terra, ela vai se transformando. Mas nós temos que ter um ambiente propício para que nós possamos respirar, comer, viver. Se toda a população fosse varrida aqui da Terra, a Terra continuaria. Então, esse negócio de salvar o planeta, isso é para furar. Deveriam salvar nós mesmos, viu? Porque o planeta vai continuar. Com seca, com muito gelo, com muita água, sem muita água, vai continuar. Agora a gente não. Né? Porque é uma interação. Atmosfera-biosfera. As plantas podem desaparecer, virão outras mais tolerantes, né? Essa nós chamamos de retroalimentação. Né? Por isso que eu peço que vocês leiam O Mundo das Margaridas, para vocês terem uma ideia, né, Então, em termos de retroalimentação, aí vence, né, esse pedido de que nós nos aproximemos no entendimento
da influência do clima e da interação do clima com a vegetação. Eu estou falando isso, sabe por quê? Assim, de maneira bem simplória. Se porventura você está no meio da rua e está um calor intenso, você se desloca para a sombra. O animal também vai lá para a sombra, procura água, tal, porque ele se desloca. O rebanho, entendeu? Mas as plantas não, entendeu? Por isso que a gente tem que estudar essas características dela. Claro que vocês já viram em algum momento da vida falar sobre os estômatos, né? Os estômatos tendem a fechar. Quem são estômatos? São as organelas, são as responsáveis, organelas não, são as responsáveis, né? Pelas trocas gasosas. Então, tem, entre outras coisas, além do CO2, da água, do albedo, do momento, que é a parte do vento, temos que entender realmente essa influência física na vegetação. E a modelagem, ela trabalha nisso aí, viu? Pois é. E aqui a gente vê aqui um exemplo, né? Um cenário futuro da soja que colocaram numa projeção aí bem ruinzinha, né? E para, como é que se diz, 2070, a gente tem áreas aptas, aqui no oeste da Bahia, até Barreira ia para o saco, né? Ficaria como inapta. Além de inapta, ela poderia ser produtora, mas estaria inapta, né? Aí a gente parte aqui dessa importância do conhecimento e de tudo que cerca, viu? Não especificamente ali o albedo, tal, mas tudo que cerca. Eu apresento a vocês aqui o AgroClimate, certo? Que é uma ferramenta de riscos climáticos, né, na agricultura, que o consórcio lá do sul dos Estados Unidos, ele apresenta para os produtores. Só a título de informação, certo? Quando a gente trabalha com modelagem, aqui no Brasil, o, o, o pessoal trabalha assim para pesquisa. E pouquíssimo, eu não vou dizer quase nada, porque nesse momento pode estar havendo uma contra-revolução de a extensão estar vinculada com a modelagem, levando essa informação para o produtor. Mas aqui é raro, é muito raro, né? Mas esse grupo aqui que trabalha com AgroClimate, eles têm uma relação muito mais estreita, né? O Clyde Fraser, que é um dos enfrentantes aí, né? Apesar desse nome, ele é brasileiro, né? Ele diz que entra em contato com o produtor pelo rádio, nos Estados Unidos, pelo rádio, SMS, entendeu? Tudo para, assim, repassar essas informações. E aqui, né, dentro dessas ferramentas, tem a parte do clima, doença, produção, né? Graus dias e também aqui horas de frio, né? Por conta da geada, os índices de seca, né? E aqui tem uma calculadora, né, das pegadas, né? Pegada hídrica. Mas, enfim, nesses, como é que se diz? Nessas ferramentas que eles estão apresentando, eu gostaria de destacar uma coisa. Aqui é a área de abrangência dele. Viu? Bom, vocês estão vendo aí, claro, que é um mapa mais curtinho, né? Aí, mas enfim, é como se a gente pisasse aqui e logo ali tinha outra estação, logo ali outra estação. Ou seja, lá a densidade de estação é monstruosa, né? Dada
a importância, né, do agroclimate ali para o sul dos Estados Unidos, aquela parte da Flórida, né, E aqui nós temos, né, também, isso aqui é oriundo do agroclimate, certo? As médias de precipitação em anos neutros, em anos de El Niño, em anos de Laninha, ok? Isso tudo é apresentado dependendo da estação, né? Lá eles trabalham com polegadas, e por isso que aqui, dizer, professor, só 9 milímetros, tal, né? E o verão lá é por aqui, viu? Entendeu? Aí vocês estão vendo que é andelinho uma coisa baixa um pouquinho, tal, principalmente no verão. E lá eles têm umas janelas de plantio muito bem definida. Aqui não, se você tiver um pivô ou um sistema de irrigação que quiser plantar, você planta o ano todo. Lá não. Se você não aproveitar essa janela, blá blá, né? Aqui é uma estação de Marion, né, County, lá na Flórida. Está vendo a importância da gente entender e ter o conhecimento sobre o El Niño? Bom, agora a gente vai falar, né, sobre a seca, né, sobre a seca. E eu só vou tangenciar aqui porque quem vai apertar os parafusos de vocês é o professor Alexandre Boleira, né? Porque a seca, ela é uma variabilidade climática natural, entendeu? Não é uma coisa do outro mundo, é porque realmente, já pensou se só tivesse seca ou se só chovesse? Tem que ter um equilíbrio. Então, é uma variabilidade natural, certo? E aqui, esse material, né, é de um documento da Embrapa, foi adaptado do Silva Thiago. Ele define seca meteorológica, seca agrícola, hidrológica e econômica. A meteorológica, ela é, assim, faltou água, né? Deu um estresse hídrico, né? Teve um déficit de precipitação, isso é uma seca meteorológica. Aumentou a temperatura, umidade relativa baixa, né? Ou seja, tem menos umidade no ar, né? Maior insolação, por quê? Menos nuvem, né? Isso é uma seca meteorológica. Quando todos esses efeitos aqui dão uma deficiência no solo, em que tem assim, filtração reduzida, escoamento, percolação profunda, e também redução, né, da recarga, aí sim vai ter uma seca agrícola, porque vai criar essa deficiência, né, e não vai mais, né, ser interessante o plantio, pelo menos em determinada região. Se essa seca agrícola perdurar, né, reduzindo o escoamento fluvial, né, de reservatório, de lagos, que a gente vê aí em relação principalmente à produção de energia, será uma seca hidrológica. Aí vocês estão vendo, isso aqui tem uma escala, isso aqui tem outra, isso aqui tem outra, né? E se perdurar a hidrológica, vai ter os impactos econômicos, sociais e ambientais. Aí já temos a seca econômica, certo? Mas como a gente pode medir isso? Esse documento da Embrapa aí, ele dá vários índices, né? Entre os quais o mais utilizado é esse índice aí, que chama SPI, né? Standard Precipitation Index, né? Que é o índice de precipitação padronizado, certo? Que você só precisa da precipitação, certo? Quais os prós, né?
ele pode ser calculado para diferentes escalas de tempo. Aí sim, a gente vai explicar aqui, viu, o porquê dessa escala de tempo. Possibilita o aviso prévio da seca e ajuda a avaliar a severidade da seca, além de ser menos complexo do que esse daqui é o índice de Palmer, né? Que o objetivo do nosso curso não é estabelecer diferença entre o índice, não é entender o que é o índice. Ok? Ele é menos complexo por quê? Porque o índice de Palmer ele trabalha com balanço hídrico, né? E trabalhando com balanço hídrico, você já vai jogar o elemento evapotranspiração, evapotranspiração potencial, evapotranspiração real, entre outras coisas, né? Aqui não, só trabalha com a precipitação, certo? Aí, nós falamos ali no outro quadro, né? Esse déficit de precipitação, quando falta chuva, quando falta precipitação, ele causa, assim, alguns impactos, certo? E quando ele causa impacto, né? Lá na frente, em armazenamento, em reservatório, escoamento de rio, aí sim, rapaz, já vai ser uma seca hidrológica. Então, a gente sabe que o déficit de precipitação vai causando impacto, e se esse impacto for perdurando, entendeu? Ele já vai se transformando em uma seca, em outra seca. Então, sabendo disso, criou-se esse índice de precipitação, que quantifica, né, esse déficit de precipitação para múltiplas escalas de tempo. Pode ser meses, anos, né, trimestre, semestre, e por aí vai. Né? Porque, como eu falei, esse impacto ele pode ser diferenciado. Pode ser diferenciado, aí pode ser, não pode ser pode ter um impacto agrícola, mas não um impacto hidrológico. Certo? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Vamos lá. Se você planta em novembro e colhe em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, colhe em março, vamos botar aqui, colhe em março, ok? Se der uma seca de 2 meses, que identifique, né, a falta de água em 2 meses, então ele pega aqui o plantio, a floração, então praticamente não vai. Então eu identifico aqui em 3 meses uma seca. No entanto, se eu for avaliar para um ano, aí daqui de março começa a chover e chove até o final do ano. Se eu for avaliar no ano, vai ter seca. Eu vou avaliar o ano todo. Mas se eu for avaliar essa janelinha, esse período de 3 meses ou de 6 meses, vai ter seca. Então, vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Qual é o objetivo de vocês? Qual a identificação? É uma seca agrícola, é uma seca hidrológica, é uma seca mais para frente? E o índice padronizado de precipitação, precipitação padronizada, ele traz essa informação. Entendeu? Traz informação porque a escala de tempo pode ser de 3, 6, 12, 24, 48 meses. Ok? 48 meses já são 2 anos. Você identificar uma seca de 2 anos não é a mesma coisa que você identificar uma seca de 6 meses. Então, como é que a gente vê esse índice? Eu estou mostrando aqui, mas o Moleira ele vai explicar direitinho, né? Todos que tem aqui é o seguinte: ele trabalha com a distribuição de probabilidade. Essa distribuição de probabilidade normalmente é a distribuição, normalmente não é gama, é distribuição gama, né? Essa distribuição é transformada em distribuição normal, que normaliza. Então, normalizando, ele divide aí, né? Aí vai dar um índice. Se esse índice chegar a 2 ou mais, aí vai dizer que é extremamente úmido. Se ficar entre 1 e 1,99, muito úmido, 0,5 e 1,99, por aí vai. A interpretação é essa. Se esse índice for negativo aqui, abaixo de 2, vai ser extremamente seco. Se ficar em menos 1, menos 1,99, muito seco e por aí vai. Então,
na realidade, não é um índice de seca, é um índice de precipitação, mas identifica-se a seca. E por quê? Aí vocês perguntam, é porque está se falando sobre o SPI. O SPI é mais utilizado nos Estados Unidos. Teve um grupo grego aí, né, de pesquisadores que fizeram um software, né, que vê vários índices, entre quais o SPI, que é o índice de referência, certo? Aqui a gente está mostrando, mudou um pouco a página do INPE, mas tem o SPI, né? Tem o SPI nessa página. Tem um SPI na página do INEMET. Aí você, INPE, INEMET, aí eu vou dar tempinho aqui e vou aqui. A página do INEMET. A minha internet é um pouquinho lenta, mas a gente chega lá, né? Se você... eu deixei o link, né? Aí vocês podem trabalhar com anomalia de precipitação. Esse aqui tem... Esse aqui, fica aqui. Então, aí vocês podem vir aqui. Eu quero monitorar a precipitação. Tem vários, né? Pronto, aqui. Qual a... Eu quero o índice padronizado de precipitação. Aí você pega em qualquer ano, por exemplo. Não, 2022 não, que 2021. E seleciona, né? Janeiro, por exemplo. Para o INEMET, eu vou gerar a imagem aqui, 2021, em janeiro, né? Janeiro, normalmente, vai aqui no Nordeste, há muito seco, né? Severamente seco, muito seco, e por aí vai, né? Mas na Amazônia aqui vai de neutralidade normal para extremamente úmido. E aqui você muda, né? Se você quer trimestral, se você quer semestral, se você quer anual, se você quer bianual. Mas aqui já tem um produto pronto, entendeu? Por exemplo, mensal, ele só vê o mês de janeiro. Estou pedindo aqui de janeiro, né? Só vê o mês de janeiro, entendeu? Se eu pegar trimestral, o que é que ele faz? Ele pega novembro, dezembro, janeiro, os 3 meses anteriores. Se eu jogar aqui semestral, o que é que ele faz? Pega os 6 meses anteriores. Se eu pegar, colocar aqui anual, aí eu quero ver se houve seca ao longo do ano, aí pego de janeiro de 2020 até janeiro de 2021. E bianual, janeiro de 2019 até janeiro de 2021. Então aqui já tem um dado pronto, né? Aí vocês perguntam, vem cá, e eu não posso ver ali da minha região? Tá? Pode sim, né? Pode. Vamos voltar aqui para... Aqui já é mostrando o site, né? Onde busca os dados climáticos, né? Mas eu vou baixar aqui, vou logo no DISM. Isso daqui é só um spoiler, viu? DIMES. É só um spoiler e Boleira vai dar direitinho para vocês, né? Como calcular, como...
Tá aqui. É um índice, né? Padronizado. Aqui você coloca a chuva. Certo? Aqui está para Pindorama, né? E aqui, tá vendo? Eu não sei se dá para vocês ilustrar. Ilustrar, para vocês verem, né? A escala de tempo em mês aqui. Dá para vocês lerem? Tá sim, professor. Time scale, né? Tempo. Aí aqui você bota. Aqui no caso foi 3. Você pode botar um quadrimestre, né? Calcula, ele recalcula tudo e faz até um gráficozinho aqui para você, né? Mas é só para vocês entenderem que tem condições de vocês fazerem essa análise, né? Inclusive, vocês são bem mais jovens, na época eu fazia um cálculo na mão para chegar nesse parâmetro alfa e beta da distribuição gama, misericórdia, era um Deus nos acuda. Hoje não, vocês já têm aí bonitinho, entendeu? Já. Professor, o senhor fez no Excel, foi? É um programa? Não, na realidade não fui eu que fiz não, viu? Foi esse trio aqui, essa trinca, o Glauco, o Gabriel Constantino Blen, esse daqui é fera, viu? O Glauco foi para a USP, aqui é do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. E o Orivaldo Brunino já é, como é que se diz, aposentado, ele está na Fundac, ele foi um dos primeiros agrometeorologistas do Brasil, tudo. Isso aqui é no Excel. Pronto, e como é que baixa esse? Não precisa baixar não, mando para vocês. Tá bom, então.